Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Cristiana e esse vídeo é para ser o vídeo zero do meu curso de Mecânica dos Fluidos. Eu sigo o livro de Mecânica dos Fluidos do Fox e atualmente ele está na 9ª edição. Então esse vídeo foi uma sugestão de alguns alunos meus de sala presencial que indicaram, né, que seria interessante eu ter um vídeo mostrando no começo de cada capítulo, mostrando o que vai ser visto em cada capítulo. E outros alunos sugeriram também que no início do capítulo eu falasse um pouquinho sobre os conceitos matemáticos que seriam necessários ao longo desse capítulo para eles já se programarem. Então essa é a ideia desse vídeo, eu vou tentar fazer um para cada início de capítulo dos meus vídeos do canal. Então, esse é o vídeo 1, né, do capítulo 1 de introdução de mecânica dos fluidos da 9ª edição do livro do Fox. Então, o que a gente vê nesse capítulo? Então, a gente começa falando o que é um fluido, porque não faz sentido, né, eu estudar a mecânica dos fluidos se eu não sei o que é um fluido. Então, a gente vai ver que existe uma definição, existem definições mais formais, mas basicamente os fluidos são os líquidos e os gases. E eles são diferentes entre si, tá? Principalmente no que diz respeito ao espaçamento entre as moléculas em cada fase. Nós vamos ver também as equações básicas de conservação. Tá? A gente sabe que existem algumas equações que precisam ser obedecidas o tempo inteiro. E no caso da mecânica dos fluidos, as equações mais importantes são a equação de conservação da massa, quantidade de movimento linear, quantidade de movimento angular e as leis da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, que é o princípio de conservação da energia, e a segunda lei da termodinâmica. Nós vamos ver também os sistemas de unidades, porque, a rigor, todo mundo deveria usar o sistema internacional, mas como isso ainda não é 100% utilizado, nós temos que ver alguns outros sistemas de unidade. Então, os principais são o sistema internacional, que é o sistema que é usado aqui no Brasil, o sistema gravitacional britânico, que é o BG, o sistema métrico absoluto, que é um derivado do sistema internacional, e o sistema inglês, que é o que é usado no livro de termodinâmica. Nós temos também os fatores de conversão, porque se eu estou trabalhando, por exemplo, no sistema internacional e eu preciso converter alguma coisa para o sistema inglês, eu preciso saber quanto vale, por exemplo, 1 quilograma em libras ou 1 quilograma em slugs. Nós temos também os métodos de análise, então a gente vai ver a diferença entre sistema e volume de controle. Tá? Então, basicamente, o sistema é um conjunto ou uma massa fixa identificável e o volume de controle é uma região do espaço. E a diferença entre elas é a forma com a qual as equações de conservação são escritas. Nós temos também as abordagens euleriana e lagrangiana. E a gente finaliza o capítulo falando do conceito de velocidade terminal. Tá? Então, a velocidade terminal é a velocidade de queda, velocidade máxima de queda de uma partícula em queda livre. Então, imaginando aqui que eu tenho um corpo de peso W, ele vai estar sujeito a uma força de resistência. Então, no começo, né, ele parte de uma velocidade inicial zero, e a força de resistência ela vai aumentando até que eu tenha aceleração nula. E aí, nesse ponto, a velocidade é máxima e a velocidade de queda da partícula. Então, por isso, por exemplo, que a gente tem um paraquedista, ele consegue cair e a velocidade dele chega num valor máximo em determinado ponto. Bom, então basicamente é isso que o capítulo 1, então são conceitos mais introdutórios mesmo, como o próprio nome fala, né? O capítulo 1 chama introdução, então são conceitos mais introdutórios para a gente poder se situar no estudo da mecânica dos fluidos. Só que para esses estudos, principalmente para o cálculo da velocidade terminal, a gente precisa de alguns conceitos matemáticos. Então, o principal deles é a solução de integral. Tá? Então, a gente vai trabalhar simplesmente não, a gente vai trabalhar principalmente com equações mais simples, integrais mais simples. Então, a mais comum é a integral de x elevado a n dx, que seria x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então, se eu tenho n diferente de menos 1, seria x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Por exemplo, a integral de x2 é x3 sobre 3.
Agora, se n for igual a menos 1, eu teria x elevado a menos 1 dx, que é dx sobre x, que é o ln de x ou de módulo de x. Agora, tem um outro detalhe muito importante, que é a questão da integral definida e da integral indefinida. A integral definida, a gente coloca limites de integração. Então, eu tenho que conhecer os limites dessa função. Então, por exemplo, a integral de x2 dx é x3 sobre 3. Mas como eu estou integrando de x0 a x1, seria x1 ao cubo sobre 3 menos x0 ao cubo sobre 3. Então, eu coloco os meus limites de integração. É x3 sobre 3, variando de x0 a x1, que então seria x1 ao cubo sobre 3 menos x0 ao cubo sobre 3. Quando eu não conheço os meus limites de integração, eu trabalho com a integral indefinida, que é o quê? Eu resolvo a integral e adiciono uma constante de integração. Então, nesse caso, a integral de x2 dx seria x3 sobre 3, mais uma constante de integração que tem que ser determinada a partir das minhas condições de controle. Agora, outros detalhes importantes que a gente tem são quando a gente tem uma integral um pouquinho mais complicada. Então, nesse caso aqui, ela é uma integral simples, porque eu pego aqui, ó, a integral de ax mais b sobre c dx, onde a, b e c são constantes. Então, eu posso falar que a integral da soma é a soma das integrais. Então, seria, divido isso aqui em duas. Então, a integral de ax sobre c dx mais a integral de b sobre c dx. Então, aqui é uma integral do polinômio e aqui também é uma integral do polinômio de ordem zero. Essa daqui é um pouco mais difícil. Então, se eu tiver a soma no denominador, eu não posso dividir em duas. Eu não posso falar que a integral de c sobre ax mais a integral de c sobre b, porque a soma está no denominador, não no numerador. Então, eu tenho que trabalhar com o conceito da integral por substituição. Então, eu vou chamar o que está no denominador aqui de u. Então, ela vai ser ax mais b. Então, eu tenho que transformar essa integral aqui de uma integral em x para uma integral em u. Então, tudo que é x ou dx vai ter que transformar em u ou du com as equações apropriadas. Então, essa parte do denominador aqui, ela já vai virar u. Então, quando eu olho para a integral, a outra parte que depende de x é o dx. Então, eu tenho que derivar essa equação para encontrar a relação entre du e dx. Então, eu tenho que du é a dx, já que d é uma constante. Ou seja, o meu dx, ele vai ser du sobre a. Então, eu volto nessa equação, na integral que eu falo. A integral de c sobre ax mais b vai ser a integral de c sobre u, e o dx vai virar du sobre a. Então, c sobre a são constantes, integral de du sobre u, que é o logaritmo neperiano. Bom, os principais conceitos são esses. Espero que ative os objetivos necessários para essa aula, para esse vídeo introdutório, e que vocês já entrem mais preparados para poder entender os conceitos do capítulo. Obrigada pela atenção.